hoje nós vamos fazer um gorrinho. Ele é bem gostoso de fazer, bem rapidinho, bem econômico. E para o inverno que está se aproximando aí, para quem faz para vender, é uma ótima pedida, quem faz para doação também, né? Esse gorrinho, gente, ele é feito na vertical. E nós usamos a técnica aqui de carreiras encurtadas, né? Que vocês assistam a aula, que eu vou explicando direitinho para vocês aqui, olha, as medidas da carreira, que nós vamos diminuindo aos pouquinhos aqui. Nós precisamos aqui da altura da cabecinha da criança, mais o tanto que a gente quer de barrinha virada, tá? Para iniciar o nosso trabalho, esse é o número de correntinhas que nós precisamos. A altura da cabeça da criança, mais, se você quer 4, 5, 3, 2 centímetros de barrinha virada. Isso tem que somar a altura da cabeça da criança. Quem tem a criança, tira as medidas. Quem não tem a criança, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma tabelinha de tamanho aproximada com a altura de cabeça para cada idade, a circunferência da cabeça e também em centímetros aqui as carreiras que nós vamos fazer, carreiras encurtadas que nós vamos diminuir. Vou deixar em centímetros também aí para cada idade. Aqui não muda muito, mas eu vou deixar para também não ter nenhuma dúvida. Eu usei o fio mais bebê e trabalhei em fio duplo, olha, vejam, para ele ficar bem grossinho, assim, bem bonitinho. Para esse tamanho, que eu fiz o tamanhinho de 1 a 2 anos, olha o que me sobrou de um novelo, quase meio novelo. Então, com um novelo, mesmo usando fio duplo, vocês fazem aí até para um tamanho de 3 a 4 aninhos, tá? Acima disso, vai precisar um pouquinho mais. Eu usei os 2 fios aqui da mesma cor, né? Trabalhei em 2 fios com a mesma cor. Mas vocês podem aproveitar também as lãs que tem aí, usa um fio liso e um fio mescladinho, que fica bonito, né? Usa a criatividade e vocês vão conseguir fazer bastante gorrinho desses aí agora para o inverno, para vender, para doação, né? Ele é bem rapidinho de fazer, bem econômico, então fica bem gostoso de trabalhar ele. Ok, pessoal? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio mais bebê cores da Círculo. Ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas e o Tex é 200. Agulha de crochê recomendada de 2,5 a 3 milímetros. Essa cor é a 9562. Eu vou usar uma agulha de crochê de número 4, porque eu vou trabalhar com 2 fios do mais bebê. Vou usar fio duplo nessa peça. Se o seu ponto for apertado, você pode trabalhar com a 4,5 ou a 5 milímetros usando fio duplo. Vamos lá então e uma boa aula a todos vocês. Olha, pessoal, eu fiz aqui para iniciar 40 correntinhas, fiquei com 23 centímetros. E nós vamos trabalhar assim, olha, no sentido da altura, né? Do gorrinho. Eu precisava de 17 centímetros e meio de altura para esse tamanho que eu estou fazendo, mais uns 5 centímetros da barrinha que eu vou virar aqui do meu gorrinho. Eu ia ficar com 22,5, fiquei com 23. Isso não tem problema, tá, gente? Meio centímetro a mais, meio a menos. Vou começar a trabalhar aqui com vocês e depois eu falo sobre as correntinhas que nós vamos deixar aqui. Eu dou a outra explicação, tá? Então, aqui fiz 40 correntes, faço mais uma. A partir da segunda, eu vou começar a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer aqui 28 pontos baixos, um em cada correntinha.
Fiz aqui meus 28 pontos. Lembrem que eu estou trabalhando com fio duplo. Olha, eu pego o novelo, eu tiro um fio de dentro e um de fora. E vou trabalhando com os dois fios juntos, tá? Colocamos 40 correntinhas, fiz 28 pontos baixos e deixei 12 correntinhas aqui. Aqui nós vamos começar a fazer a diminuição da parte de cima do gorrinho, que precisa ficar menor que essa parte de baixo, tá? Quantos centímetros eu tenho aqui nesses 12 correntinhas? Eu tenho 6 centímetros. Por volta de 5 centímetros e meio a 6 centímetros, vocês podem medir aí e ver as correntinhas que vocês vão deixar. Aqui sempre em número par, tá, gente? Porque nós vamos trabalhar em toda a carreira usando 2 correntinhas de cada vez. Então, sempre em número par. E assim, gente, eu deixei 12 para essa idade, até uns 5 aninhos, 6 aninhos, vocês podem deixar. Lembrando que eu estou trabalhando em fio duplo e com agulha número 4, e eu fiquei aqui com 6 centímetros. Se vocês optarem por fazer o gorrinho com somente um fio do mais bebê, por exemplo, vai ficar a medida menor. Então, vocês deixam correntinhas de números pares até ter aí a medida de 5 centímetros e meio a 6. Para tamanhos menores, vocês podem deixar 10 correntinhas. E essa parte aqui, gente, não muda muito, tá? Para tamanhos aí acima de 6 anos, vocês podem aumentar 2 correntinhas. E assim vai, aumentando sempre ou diminuindo de 2 em 2. Eu dei a medida em centímetros para essa idade, até uns 6 aninhos aí, pode ficar com 6 centímetros aqui, que está de bom tamanho. Abaixo de 1 ano pode ser uns 5 centímetros, né? Sempre fazendo correntinhas pares. E para as outras idades, vocês podem aumentar umas 2 correntinhas aí, que já é o suficiente, tá? Isso não muda muito. Eu dei a medida, me baseando que eu estou trabalhando com agulha 4 e fio duplo. Se você estiver usando outro fio, uma agulha menor, talvez você precise fazer mais correntinhas conforme a idade que você está fazendo. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui no meu, eu deixei 12 correntinhas. Fiz 28 pontos baixos. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Observem, usei 2 correntinhas das 12. Faço uma correntinha e vou voltar o meu trabalho. Deixo lá as outras correntinhas sem trabalhar. Essa correntinha que eu fiz para virar, eu não conto. Olha, ela está aqui, eu vou na próxima, que é o meu primeiro pontinho. E vou começar a trabalhar ponto baixo, pegando a laçadinha de trás. Esse é o ponto baixíssimo que eu fiz antes de virar a carreira. Então, eu trabalho nele e vou trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto, pegando a laçadinha de trás até o final da minha carreira. Olha, pessoal, vim trabalhando então, pegando na laçadinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, esse ponto eu trabalho ele normal, tá? Pegando as 2 laçadinhas. Aqui vai ser a barrinha. Então, essa parte do final da barra, sempre nós vamos pegar o ponto normal, que é o que vai dobrar aqui, tá?
Peguei o ponto normal, não peguei na laçadinha de trás, peguei as duas laçadas, faço uma correntinha, vou voltar o meu trabalho. Essa correntinha que eu fiz, eu não conto, olha, ela está aqui. Vou no primeiro pontinho e vou continuar agora, percorrendo um ponto baixo para cada pontinho, pegando sempre a laçadinha de trás do meu ponto, e vou fazer isso até o último pontinho trabalhado aqui, antes de chegar nas correntinhas, tá? Então, vamos lá. Vocês prestem bastante atenção nessa repetição que eu estou fazendo, que nós vamos repetir por todo o gorrinho da mesma forma, tá? Vou fazer uma inteira com vocês até o final e depois é só ir repetindo. Então, vamos lá agora até chegar lá nas correntinhas. Olha, cheguei aqui ao último pontinho. Vejam bem, aqui é um pontinho, eu trabalho também na laçadinha de trás, vou até o último, tá? E vou usar mais duas correntinhas. Então, trabalhei aqui todos os meus pontinhos, pegando na laçadinha de trás, vou para a próxima correntinha livre e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou voltar. A primeira correntinha que eu fiz para virar eu não conto, vou aqui no primeiro pontinho, olha, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior, e vou começar a trabalhar em ponto baixo, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Olha, cheguei aqui ao último pontinho, essa é a parte reta do nosso trabalho, que é a barrinha. E como eu falei para vocês, esse último pontinho, eu vou pegar as duas laçadas no meu ponto. Não pego na laçadinha de trás. Aqui eu pego as duas. Faço uma correntinha, vou virar, essa correntinha que eu fiz eu pulo, vou no primeiro pontinho, lá na laçadinha de trás, e continuo percorrendo em ponto baixo. Vocês observem que é muito fácil, a repetição é sempre a mesma, mas vou fazer uma parte completa aqui com vocês, tá? E agora, nós vamos fazer ponto baixo pegando na laçadinha de trás até o último pontinho aqui, antes de chegar nas correntinhas. Olha, trabalhei aqui até o último pontinho, pegando na laçadinha de trás do meu ponto. Agora, vou usar duas correntinhas novamente. Então, vou na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou voltar. A correntinha que eu fiz para virar eu não conto, vou no primeiro pontinho e já vou voltar trabalhando na laçadinha de trás do meu ponto até o final da carreira. Cheguei aqui ao final, o último ponto baixo eu fiz pegando minhas duas correntinhas normal.
faço uma correntinha, viro o meu trabalho. A correntinha que eu fiz eu não conto, vou no primeiro pontinho. E o que eu vou fazer agora? Vou subir em direção aqui às correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo pegando a laçadinha de trás até chegar aqui nas duas correntinhas livres, tá? É sempre igual. Cheguei aqui novamente nas correntinhas, pegando na laçadinha de trás, e vamos repetir da mesma forma. Nós vamos trabalhar assim até acabarmos com essas correntinhas. Então, vou na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Vou a partir da segunda, a primeira que eu fiz para virar, eu não trabalho nela, eu pulo. E vou começar a trabalhar em pontinho baixo, pegando sempre a laçadinha de trás do meu ponto, normalmente. Vou percorrer assim até o final da carreira. Aqui no último pontinho eu pego as duas laçadinhas, faço uma correntinha, viro e subo novamente até chegar nas correntinhas. Tá bom, gente? O que nós fizemos até agora aqui. Então, agora eu usei aqui duas correntinhas, virei, vou descer em ponto baixo e vou subir novamente. Eu desço e subo até chegar novamente aqui nas correntinhas, tá? Então, vamos lá, aqui vocês já entenderam, né? Porque é só ponto sobre ponto, pegando a laçadinha de trás, chegando no final da carreira, viro e subo até eu chegar novamente nas correntinhas. Olha, pessoal, eu desci, subi e estou aqui nas correntinhas. Agora, nós só temos duas correntinhas aqui, onde nós vamos completar a nossa sequência aqui, né? Então, eu fiz até a última correntinha aqui, ó, o último ponto, pegando na laçadinha de trás. Vou na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo, ok? Vai ficando assim. E assim, dessa maneira, eu trabalhei as minhas 12 correntinhas que eu deixei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou descer trabalhando aqui, olha, do primeiro pontinho, a correntinha que eu fiz para virar eu pulo, vou no primeiro pontinho e vou trabalhar em pontinho baixo até o final da carreira. Agora, eu vou ter que ficar aqui com 40 pontos baixos, que foi as 40 correntinhas que eu comecei, já trabalhei todas elas, trabalhei as 28 e fui trabalhando as 12 de duas em duas. Então, agora eu estou com o meu total de correntinhas completo. Aqui no meu caso, foram 40, né? No de vocês, vai ter que estar aqui nessa carreira com o mesmo número de correntes que vocês colocaram no início, tá? Então, agora vamos até o final, somente em ponto baixo. Sempre trabalhando na laçadinha de trás do meu ponto.
Completamos aqui, então, as 12 correntinhas e desci fazendo um ponto baixo em cada pontinho, fiquei com 40 pontos, que foi as correntinhas que eu comecei, que foram 40, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir tudo que eu fiz até aqui, tá? Começar da mesma maneira. Então, eu vou relembrar com vocês e depois vocês podem seguir aí pelo tamanho do gorrinho que precisa, né? Conforme aí a criança que tá fazendo. Então, eu vou voltar aqui, olha, completei as 12 correntinhas, trabalhando de 2 em 2 e desci. Sempre vocês têm que fazer assim, completa as correntinhas, desce. Agora, faço uma correntinha e o que eu vou fazer? Vou começar a repetir o que eu fiz aqui no começo. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar 12 pontinhos aqui sem fazer e vou trabalhar 28. 28 mais 12 é um total de 40, que é o que eu estou trabalhando, tá? Então, vamos lá agora, 28 pontos baixos. Trabalhei aqui meus 28 pontos e deixei 12 sem trabalhar, como eu deixei aqui no início. E vou trabalhar neles da mesma maneira que eu trabalhei aqui, tá? Essa medida aqui, gente, eu também vou deixar na tabela, na descrição do vídeo, em centímetros para vocês, conforme a idade, para não ter nenhum problema, tá? Essa medida ela não muda muito. Mas eu vou deixar uma tabelinha para vocês também como uma orientação, tá? Então, aqui, olha, fiz meus 28 pontos, eu tenho 12 aqui que eu vou deixar sem fazer. Fiz 28, vou no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixíssimo. Observem que eu vou trabalhar da mesma maneira. Faço uma correntinha, viro, vou lá no primeiro pontinho, começo a trabalhar ponto baixo, pegando sempre na laçadinha de trás, para ficar esse detalhe do pontinho, né? E aí, eu vou caminhar em ponto baixo até o final da minha carreira, aqui onde vai ser a barra, olha, que nós vamos dobrar assim a barra do gorrinho. Eu vou sempre pegar no último ponto as 2 laçadinhas, para ficar um acabamento mais bonitinho. Então, eu desço em ponto baixo, faço uma correntinha, subo até o último pontinho e vou lá trabalhar mais 2 correntinhas da mesma maneira. Trabalhei as 2 correntinhas, faço uma corrente, viro meu trabalho, desço, subo, trabalho mais 2. E assim, gente, é da mesma maneira que eu fiz essa parte. Quem tiver dúvida, é só voltar o vídeo para ver direitinho. Vou fazendo essa repetição até terminar as 12 correntinhas novamente. Terminei as 12 aqui, fiz as últimas 2, faço uma correntinha e desço em ponto baixo. Aí, quando eu terminar as 2 correntinhas, eu vou ter que ter os 40 pontos novamente, ou o número de pontos aí que vocês colocaram. Desci até o final, terminei de trabalhar as correntinhas, começo a repetir novamente 28 pontos baixos e vou trabalhar 2 correntinhas de cada vez até terminar as correntinhas. Ok, pessoal? Então, é somente isso, a repetição tá bem fácil. Olha, trabalhando fio duplo, ele fica bem grossinho, fica bem gostoso o nosso trabalho, né? Olha a barrinha como tá ficando com acabamento bonitinho aqui também para virar, né? E assim nós vamos percorrer agora até ter a circunferência da cabeça, conforme a idade da criança que nós estamos fazendo. Que também tem a tabelinha aí na descrição do vídeo, para quem não tiver a criança poder fazer. Vou adiantar o meu e volto para mostrar para vocês a medida que ele ficou para o tamanho que eu estou fazendo.
Ok, gente? Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei. Eu fiquei aqui no meu com 38 centímetros. Aqui é a circunferência da cabeça da criança. Vocês tendo a medida da circunferência da cabeça, vocês trabalham de 8 a 10 centímetros a menos dessa medida. Porque ele é bem elástico, ele estica esse pontinho, né? E para que fique depois bem ajustadinho na cabeça e vista direitinho. Observem também o fio que está trabalhando, a tensão do seu ponto. Pode medir ele esticando para vocês saberem quantos centímetros vocês diminuem, né? Se eu fizer aqui com a medida exata da cabeça, ele vai ficar muito largo, né? Então, sempre em gorrinho a gente diminui aí de 8 a 10 centímetros, que depois, quando ele veste, ele fica bem ajustadinho na cabeça. Aqui, gente, olha, nós trabalhamos então carreiras encurtadas, né? Fomos fazendo aqui os 12 pontinhos, trabalhando 2 de cada vez. Eu terminei os últimos 12 aqui, fui até o final, desci fazendo mais uma carreira de ponto baixo, e aqui eu cortei o meu fio com tamanho suficiente que dê para costurar, que agora nós vamos fechar o nosso gorrinho. Vejam, no meu eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 repetições daquelas carreiras, fazendo aqui os 12 pontinhos. Tá? Então, recapitulando, para começar, vocês têm que saber a altura da cabeça, porque vocês vejam, nós trabalhamos aqui na vertical, fazendo carreiras encurtadas, né? Vocês tendo a altura da cabeça, vocês têm que determinar quanto querem para essa dobra, tá? Ah, eu quero menorzinho, eu quero maior. Aí vocês somam a medida da altura da cabeça com o tamanho da barrinha que vocês querem para o seu gorro, e esse é o número de correntinhas que vocês vão fazer para iniciar. Ok, gente? Então, vamos lá agora fechar o nosso gorrinho. Vou mostrar para vocês como eu faço o meu. Coloquei aqui o meu fio numa agulha tapestre. Vocês podem fechar também com agulha de crochê, se preferir. Aqui, gente, vou explicar um detalhe para as iniciantes. Aqui nesses 12 pontos, onde nós fomos fazendo a diminuição, vocês têm que colocar ele certinho com esses 12 pontos aqui, olha. E vim certinho para poder fazer a costura certinho. Eu sugiro aqui as iniciantes, se tiverem dúvida, vem aqui, olha, coloca um alfinetinho para poder fazer uma costura certinha e ela não ficar fora do lugar, tá? Porque aqui em cima vai sobrar somente esse buraquinho aberto, que depois nós vamos franzir para fechar. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu, mas vocês ficam à vontade aí para fazer da maneira que preferir a sua costura, né? Desse lado, olha, eu tenho a correntinha completa do ponto, né? Então, desse lado, eu pego a correntinha, a última correntinha, olha, de trás, vou lá e pego o pontinho do outro lado. Volto aqui, vou no outro ponto, pego a correntinha de trás, vou lá, pego as duas laçadinhas do pontinho. Novamente, olha, alcinha de trás e pego as duas alcinhas do outro lado. Ok, gente? E assim, eu vou fechar o meu gorrinho até o final. Olha, gente, vim fechando, então, toda a minha costura. Olha como vai ficando do outro lado. Fica imperceptível, fica bem bonitinho. E como eu falei para vocês, olha, eu uni tudo direitinho, me sobrou só este buraquinho aqui em cima.
E aqui nós vamos fechar dando uma franzidinha nele. Então, eu vou passando a minha agulha para trás, para frente do ponto. Esse fiozinho aqui, que é onde nós começamos, depois nós arrematamos juntos. Ó, vou dando uns pontinhos aqui, olha, pegando bem na beiradinha e vamos franzindo. Olha, gente, aqui eu arrematei os meus fios, fechei o buraquinho, arrematei os meus fios, virei o gorrinho, estou do lado direito, nós fizemos a costura pelo avesso, e olha como fica bonitinha a costura, quase imperceptível, né? Agora, o que eu tenho que fazer é o acabamento. Eu posso pôr um pompom, posso pôr um botãozinho, ou simplesmente posso deixar ele assim. Vou dobrar a barrinha, que eu determinei lá quando eu comecei o meu gorro, quanto eu queria ir de barrinha, e ele vai ficando assim. Eu vou terminar o meu e venho mostrar para vocês como ele ficou terminado. Terminei o meu gorrinho e eu resolvi colocar um pompom. Eu gosto bastante desse acabamento de pompom para as crianças, né? O pompom, gente, vocês podem fazer aí da maneira que preferir, com o seu aparelhinho, com um pedacinho de papelão. O meu eu faço com os dedos, né? Eu não uso aparelhinho. Para quem quiser ver como eu faço o meu pompom, é só clicar aqui nesse link onde eu estou apontando, que nessa aula eu mostro como eu faço o meu pompom, tá? E ele ficou assim, olha que bonitinho. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.